Povo de Deus, Jeremias 39:40. Chegamos aqui no ápice dos acontecimentos, que é praticamente a invasão final de Nabucodonosor. No capítulo anterior, o pessoal ficou meio animadinho, né? Que Babilônia teve que se retirar para ir combater o Egito, e aí o pessoal ficou alvoroçado. Dentro das minhas conjecturas, aqueles falsos profetas que já haviam profetizado de maneira errada. Quando falamos falsa é a profecia e não o profeta. É claro, também tinha os falsos profetas. Precisamos distinguir isso, né? O falso profeta que fala mentira porque quer, e o falso profeta que está pregando uma, algo que ele acha que é de Deus, mas não é de Deus. É do coração dele, mas ele é verdadeiramente profeta. Então essas pessoas ficaram alvoroçadas, né? Porque eles tinham tido sonhos do coração deles que não ia acontecer de acordo com o Jeremias falou. Primeiro não ia acontecer nada. Aí depois que aconteceu, é pouco tempo, né? 70 anos não, 2 anos. Aí daqui a pouco o exército babilônico se retira. Aí pronto, deve ter um alvoroço lá, né? Tá vendo? Não sei o quê. E Zedequias não tá querendo receber a orientação de Jeremias. Rapaz, faz o que eu tô te falando. Se entrega que é melhor. Vai, consulta a Deus aí. Deus tá mandando você vai ser preso, seus filhos serão mortos. Vai ter desgraça. E o homem não tá aceitando. Até que o exército babilônico volta, realmente como Jeremias falou, rebenta com todo mundo, consegue entrar na cidade, algo que, humanamente falando, é difícil acontecer, que a Babilônia tinha aquele cerco ali com as águas, né? Acho que com um rio. Assim, humanamente era difícil, mas eles entraram, conseguiram. E aí depois que o negócio a fogueira estava acesa, os Zedequias tenta fugir, né? Ele com os homens de guerra dele fugiram, né? Mas não adiantou nada. O versículo 4 e o versículo 5 mostra que eles foram alcançados, né? E o versículo 6 mostra que o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na frente dele, que coisa. E também mandou matar a todos os príncipes de Judá, todos os príncipes de Judá. O recomeço ia ser complicado. E aí vazou o olho de Zedequias e o atou com 2 cadeias, né? Foi torturado, né? Imagine você ter algo penetrado no seu olho, coisa horrível. Aí ficou cego. Queimou a casa de todo mundo, o rei, das pessoas, no versículo 8. E aí teve um povo lá mais simples, né? Que haviam se entregado, haviam feito o que Jeremias falou. E aí ficaram como sobreviventes. E na terra mesmo. E Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia, né? Porém, versículo 10, do mais pobre da terra, que nada tinham, deixou Nabuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhe deu vinhas e campos naquele dia. Tá vendo? E lhe deu vinhas e campos. Isso era para acontecer para geral. Você não fica aí, cada um com a tua mulher, cada um com sua coisa aí, vocês vão ter sua vida de vocês. Só simplesmente obedece o que nós vamos mandar. Como é que se fala? Uma palavra que fugiu aqui na minha mente agora. A organização, né, a logística, para dominar completamente ali Babilônia, já falei no outro capítulo, não vale a pena dispensar muitos soldados para tomar conta de toda a vida social de Judá. É importante deixar eles lá trabalhando, construindo a casa deles, desde que manda os trigos que vai mandar, paga os impostos, determina viver de acordo como o Babilônia queria, era o suficiente. Seria um Brasil colônia, né, como já falei em outros capítulos. Mas o pessoal não quer viver como colônia, como vassalo. O pessoal quer ter independência total, mas só que esqueceram que isso aqui não é uma guerra comum.
Eles receberam uma palavra que aquilo era determinação de Deus como castigo. Se não fosse determinação de Deus, valeria a pena brigar, né? Mas Deus é quem havia falado. Relembrando, primeiro Jeremias fala que eu vim em Babilônia. Babilônia vai invadir. Ele não acredita. Babilônia invade. Acontece que eles continuam não acreditando. E isso foi anos, tá? As coisas vão acontecendo. E a desgraça vem, mas chega pesado. Então era mais fácil ter, assim como aqueles pobres ficam lá, cada um direitinho. Era mais fácil fazer o que Gedalias, que foi colocado como governador, falou: ó, plantar e vocês vão ter o que comer direitinho, figos, vão viver em paz aqui, entendeu? Para com esse negócio de guerra, né? Então Gedalias foi posto ali como o comandante. É interessante aqui, ó. Jeremias acabou ficando com o povo também, né? Mandaram ele escolher. Ele ficou demorando, aí sugeriram ele ficar e ficou com o povo. Interessante, né? Ele fez como Moisés. Moisés preferiu a honra de estar com o seu povo do que a possibilidade de ser um príncipe do Egito. O vínculo com o povo dele foi muito maior que riquezas. É isso? Isso é muito interessante que hoje em dia há muitas pessoas abrindo mão do vínculo cristão, né? E abrem mão desse vínculo por status e por riquezas humanas dessa terra, riquezas temporárias, riquezas que na verdade não levam, além de ser temporárias, não levarão ao céu. Moisés, Jeremias, tantos outros mostram um exemplo de que o foco central não está em riqueza. Apesar de buscarem riqueza, de terem boa vida, né, Jeremias comprou um campo, de ter essas coisas, de ter uma vida boa, prosperidade, o foco maior não está nisso. Então ele ficou lá com o pessoal da terra. E aí ele foi tirado lá da prisão, não é isso? E ele foi honrado por Babilônia, porque Babilônia sabia da pregação dele, honrado por Deus principalmente, né? E aqui nós temos um fato interessante no versículo 16. Ebed-Meleque, aquele etíope, o eunuco, que foi lá e intercedeu por Jeremias, acaba recebendo o fruto da sua semente, né? Vai e fala Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei daquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens que temes, pois certamente salvarei e te cairás, e não cairás a espada, porque a tua vida terá como despojo, por, por, porquanto confiaste em mim. Olha que palavra que poderosa. Ó, a tua vida terás como despojo, ou seja, como recompensa. Você vai ter a sua vida como recompensa. E sabe por que você vai ter a sua vida como recompensa? É porque você confiou em mim. Palavra poderosa. Meus irmãos, é verdade que vem acontecendo muitas mortes, tanto no meio evangélico como fora do meio evangélico, em nosso meio. Há muita morte como consequência da falta de confiança em Deus. Porque muitas vezes a confiança está em nossa inteligência. É isso? A confiança está na medicina. Mas, pastor, não é para ter confiança na medicina? Sim, meu irmão. Nós acreditamos que a medicina é bênção de Deus para a nossa vida, sim. Mas olha só, é bênção de Deus. A origem é Deus. Só que com o tempo, convivendo com essa medicina, a gente acaba esquecendo que a origem é Deus e a gente não enxerga mais a ciência como a ferramenta de Deus, e sim como ferramenta dos homens. A gente acaba mais confiando nos homens do que em Deus. E Deus sabe quando nós confiamos mais nos homens do que em Deus. Deus sabe.
né? Deus sabe quando a pessoa vê a medicina como ferramenta, ou quando a pessoa já deixa de ver a medicina como ferramenta e tem uma total confiança em homens, em médicos, né? E confiança em outras áreas de investimento, de negócio em geral, entendeu? E aí, essa vida aqui é a vida mesmo no sentido do livramento da morte, mas podemos pensar na vida de prosperidade, a vida de alegria, a vida no sentido de realizações. Então nós deixamos de ter como despojo nossa própria vida por falta de confiança, porque nós não nutrimos isso em Deus. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento intelectual, mas também é um conhecimento de relacionamento, e que nós precisamos crescermos muito nessa área. Aí vem o capítulo 40, né, onde Jeremias, aí no caso, fica com o restante do povo, e Gedalias fica como governador, mas aí vai ter uma situação que esse Gedalias vai sofrer um atentado, né? Estranho, né? O Gedalias aqui me parece estar fazendo aquilo que Jeremias havia profetizado. Eu não sei como é que foi o comportamento dele antes de ver tudo acontecer, mas aqui o Gedalias está fazendo aquilo que Jeremias já estranha isso aqui. É isso? Mas antes disso, versículo 2: tomou o chefe da guarda a Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz. Tudo isso vos sucedeu. É. Então aqui, interessante, a, o chefe da guarda lá do inimigo, ele reconhece que foi Deus que fez tudo aquilo. Ele sabe que Deus está usando eles. Essa revelação, essa declaração de que era a mão do Senhor que estava fazendo tudo aquilo, estava sendo rejeitada pela maioria esmagadora do povo de Judá. Ou seja, nós temos aqui um contexto onde o ímpio está tendo melhor entendimento do que o povo de Deus. Quando o ímpio tem melhor entendimento do que o povo de Deus. Na nossa vida prática, isso é muito comum acontecer. Há situações da vida que tu vai ver algumas polêmicas, alguns assuntos relacionados à fé, que tu vai ver que um ímpio, muitas vezes, ele tem um posicionamento correto e o cristão não. Exemplo mínimo, na questão das determinações de Deus, né? Aquela determinação que às vezes quando eu falo que para nós, a nossos olhos, são absurdas, aquelas vontades soberanas e vontade permissiva de Deus, e muitas vezes para nós é um escândalo. Às vezes tem ímpio que aceita aquilo na boa. Ou seja, o ímpio se comporta em algumas situações da palavra de Deus melhor do que o cristão. Ele entende melhor do que o cristão, apesar de ser ímpio. Há outras situações que o ímpio, no seu dia a dia, ele é mais honesto que o cristão com as suas responsabilidades sociais, com a sua moral, com a ética, com a fidelidade à esposa, ao esposo. Há muitos casos que acontecem, que essas coisas acontecem. Mas é bem verdade que não adianta ele ter todas essas qualidades essas que facilitam ele conhecer a verdade, facilita a ele a ser alcançado pela graça, facilita ele a ser salvo, porque o Cornélio, lá em 1 Coríntios capítulo 10, Deus, 1 Coríntios não, em Atos capítulo 10, Deus fala para ele: ó, Cornélio, Deus tem visto as tuas obras. As obras não salvam Cornélio, não salvaram Cornélio, mas serviram para que fosse como um farol, né, que brilhasse e deu, opa, tô vendo a obra desse cartão, entendeu?
A obra não salva, mas ajuda a aproximação da graça. Então, esses ímpios que nós estamos falando aqui, que muitas vezes têm mais entendimento espiritual do que o outro, não são salvos. Porque quem salva é Jesus. As pessoas não são salvas pelas obras, mas pela graça. Mas essas obras facilitam o fluir da graça. Percebe? Mas eles precisam entregar a vida a Cristo. Não são salvos, mas muitas vezes têm mais iluminação sobre alguns fatos do que o próprio ímpio. Isso é uma grande verdade que nós vemos na palavra de Deus e que também nós vemos em nossa própria experiência prática. Ok? Versículo 9: Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens, e lhe disse: Nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia. Foi, como falei, o que Jeremias havia dito. Se você pegar lá Jeremias capítulo 27, versículo 11, ele falou: servi ao rei da Babilônia, vocês vão ter a terra de vocês, vocês vão ter o campo de vocês, vai estar tudo em paz, e é a determinação de Deus. Eles não aceitaram. É o que Gedalias está falando aqui, o que Jeremias já tinha falado antes de qualquer acontecimento. Okay? E aí, no finalzinho do capítulo 40, vai acontecer esses fenômenos aí, que nós achamos estranhos. No versículo 11, vai dizer assim: da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e Edom, os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá, e que havia nomeado o governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos eles de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Não era para ter acontecido isso antes? Precisou morrer muita gente, muita desgraça, para eles começarem a fazer o que deviam ser feito sob determinação de Deus. Mas aí vem o inesperado, o Joanã, e alguns príncipes vieram a Gedalias e o alertaram: Ismael, que é lá da parte do rei dos Amonitas, tá vindo aí e ele vai vir para te matar. A partir do versículo 14, 13 no caso. Só que o Gedalias não acreditou, não deu crédito a essa palavra. Aí o Joanã insistiu no versículo 15, chamou ele no segredo, no secreto, no particular: rapaz, tô te falando, deixa que eu vou lá, vou matar esse cara aí, a gente vai livrar nosso povo. Aí o Gedalias falou: não faz isso, porque se eu fazer um negócio vai dar ruim, vai ter desgraça, e vai ter represália, e vai perecer muita gente de Judá. Então, não faça isso, porque essa fala aí é falsa. Ele não acreditou. Bom, aí o final da história vem amanhã, no capítulo 41 e 42, que realmente o que Joanã estava dizendo não é verdade. E Ismael vai fazer uma desgraça naquele povo, vai morrer muita gente. E como eu disse, não entendi por que essas coisas estão acontecendo. Acabou que também nem fiz uma pesquisa no Champ sobre isso aqui. Eu acredito que se fizer uma pesquisa lá, vai sair mais alguma coisa daqui, o porquê disso. É algo misterioso, me parece. Mas podemos ter aqui uma lição interessante também. Quando nós não temos a certeza de alguma acusação, nós precisamos pelo menos vigiarmos e, se possível, investigar. Pelo que eu estou vendo aqui, o Gedalias, além de não acreditar, ele não vigiou. Porque
Porque se eu tenho uma denúncia sobre uma pessoa e eu não tenho prova, eu tenho que estar alerta, né? Mas o contexto mostra aqui que ele não acreditou e não vigiou e acabou pagando um alto preço. Se você não tem prova, você não acusa, mas fique atento, né? E observe a pessoa naquelas atitudes que você não tem prova. Trate a pessoa normalmente, né? Porque a lei diz que todos são inocentes até que se prove o contrário. A pessoa vai ser tratada normalmente, né? E se tiver indícios, ela precisa ser vigiada, trabalhada, para que ela não venha cometer aquilo que a acusa ou voltar a cometer aquilo, ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui é Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.